É com muita satisfação que eu te convido a assistir o programa de hoje, juridicamente falando. Mas, primeiro de tudo, ó, se inscreve no canal, que eu vou esperar um pouquinho. Se inscreveu? Então vamos lá. Vamos descomplicar o direito hoje com mais uma excelente profissional. Afinal, eu sempre trago os melhores de cada área. E vamos trazer informações não só para quem é atuante do direito, como também para o cidadão comum, com dicas maravilhosas. Não perca o episódio. E hoje vamos descomplicar o direito com a doutora Ana Ficheira e falar de um tema que com certeza vai gerar o que falar sobre união estável e namoro. Quando é que deixa de ser namoro para virar união estável, né? Isso vai dar assunto. Vai dar assunto. E com certeza é para descomplicar essa questão de que até na modernidade, né? Hoje é muito comum os namoros passam a ficar tanto na casa um do outro. E qual é o limite para isso não virar uma união estável? Não é mesmo? Verdade. O namoro tornou-se tão próximo à união estável que a gente está precisando agora fazer contratos, né? Olha só, e não é mais um assunto tão atípico, né? Virou até corriqueiro, já a gente está falando sobre contratos de namoro, que é uma segurança. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz um post falando sobre isso, um amigo me mandou uma mensagem rindo, falou, tu tá brincando com isso? Eu falei, não, é sério. Aí, a tua namorada é o quê? A tua namorada ou é tal, com união estável? Como assim? Eu falei, olha quanto tempo vocês já estão juntos. Como é que tá vivendo essa história aí? E se depois ela dizer, não tem um comprovante de residência lá no teu nome, não? Aí ele falou, é o quê? Ficou tenso. Mas é mais ou menos assim que a gente começa nessa história, né, da diferença sobre união estável. Então, vamos lá. O que caracteriza a união estável do ponto de vista jurídico? A união estável, ela tem 4 características específicas, né? É uma relação contínua, duradoura, com o intuito de constituir família e pública. Então, a diferença exatamente do namoro para a união estável é que a união estável tem esses pré-requisitos específicos e tem que ter todos eles. E qual a diferença entre a união estável e o casamento? Na verdade, é muito mais a forma do que a questão dos direitos em si, né? Com a nossa Constituição Federal, a união estável foi equiparada ao casamento. Mas a grande diferença entre a união estável e o casamento é que a união estável é uma relação de fato, não necessitando de formalidade para ela existir. Então, você pode achar que nem tem uma união estável e, na verdade, ter, porque é uma relação de fato. As pessoas vivem com essas características e, mesmo sem documento, ela já está vivendo uma união estável. Já o casamento, não. É necessário um documento, né? Necessário todos os proclamas para você ter uma formalidade maior. Porque a união estável, ainda que não esteja formalizada em cartório, o ato jurídico contínuo, né, daquela relação, como você falou, com o ânimo de constituir família, ela já é o suficiente. Sem qualquer documento. Mesmo que não tenha documento nem particular. Não precisa ter. É uma relação de fato, que tendo aquelas características já gera efeitos jurídicos. E como a gente brincou no início do programa, com a modernidade, hoje existem os namoros que passa a conviver como se fosse marido e mulher mesmo, né? No contexto do dia a dia, porque um dorme na casa do outro e assim vai criando um relacionamento. Mas o que é de fato que vai fazer a diferença de ser uma união estável ou de ser um namoro? Muitas pessoas acham que é a residência, né? Morar junto. Mas, inclusive, morar junto, a comunhão, morar junto não é exatamente necessário para configurar uma união estável. Na verdade, o que diferencia o namoro para a união estável é exatamente isso, a constituição, o desejo de constituir família. O namoro, você não tem esse interesse de constituir uma família. Você vive junto, mas você, na verdade, às vezes você vive, convive, é público, mas você não tem o intuito de constituir uma família. Já a união estável você tem. Mas e se durante esse namoro acabar virando uma união estável? Essa contagem de tempo vai ser desde o namoro? É possível fazer um lapso temporal disso?
é um pouco mais complicado quando você não tem um documento estabelecendo a data inicial. Por exemplo, começou a namorar e aí viviam um na casa do outro, um na casa do outro. Por fim, um belo dia, resolveram, vamos agora assumir uma... Ou, por exemplo, é muito comum aparecer uma criança dessa relação, né? Que aí, vamos dizer, agora a gente está morando junto, a gente vai morar junto. E aí, quando a gente fala de direitos, do que foi constituído, do tempo, para ver o que é a partilha, como que fica essa relação? Muitas pessoas que não têm um documento estabelecendo prazo, elas precisam entrar com uma ação de reconhecimento da união estável. E aí o que vai determinar quando começou a união estável e cessou o namoro são as provas, né, de continuidade, de ser público. Então, muitas pessoas conheciam o casal como namorados. A partir de agora, conhecem como marido e mulher. Então, a gente fala, né, do status de ser marido e mulher. Então, muitas vezes a gente verifica que a união estável inicia com a questão mesmo das provas do status para todos. Não basta ser só para si, né, entre os dois. E o filho é uma outra questão que até muitas pessoas perguntam, o filho determina esse estado de família? Não. Você pode ter um filho, às vezes você tem um filho, já conheci casos de uma criança acontecer de uma única relação, né, sexual. Então, não tinha um relacionamento contínuo. De né? constituir família, né? Não tinha um relacionamento contínuo, uma constância, não tinha a questão de ser duradouro. Tem que ter essa questão também de ser duradouro, é uma das características. Então, não é só o filho, mas sim as provas todas de todos esses requisitos que eu falei. Quando não tem um documento. Quando tem um documento, as pessoas determinam a data que inicia. E aí, para se precaver, né? A namorada vive lá na casa dele, ele preocupado em adquirir bens, ele resolve fazer um contrato de namoro. Isso é a solução? Parcialmente, sim. Né? Eu digo que é uma solução quando você efetivamente não tem uma união estável. Agora, se você tem... Quer fazer um contrato de namoro, mas vive uma união estável. Se você vive... sempre que me procuram para fazer contrato de namoro, eu sempre faço uma entrevista prévia. Qual é a sua preocupação? É não ter efeitos patrimoniais? Então, eu acho que deve ser a grande maioria. A maioria é isso, né? Na verdade, a maioria não quer ter essa questão de dar efeitos jurídicos, patrimoniais para outra parte. Só que, normalmente, quando procuram para fazer um contrato de namoro, já existe sim uma união estável. E aí, o contrato de namoro, ele é relativo, ele tem uma validade relativa. O que é isso? A gente faz um documento, as partes de espontânea vontade declaram que vivem em namoro, porém, mais para frente, se aquela pessoa decidir questionar aquele documento e dizer, não, na verdade, eu tinha uma união estável, e provar com declarações, com comprovantes de residência, enfim, uma série de provas que tinha uma união estável, o contrato pode ser invalidado. Eu, inclusive, lembrei de um cliente que me perguntou, porque ele tinha uma linha de telefone que tinha um plano família, né? E a namorada pediu para botar como adicional, até porque não fazia diferença financeira, né? Quando, tipo, cabe 4 linhas e você tem 2 só. E ele prontamente, vou botar. E aí, de noite, mas era muito tarde já da noite, ele me mandou uma mensagem. E tira uma dúvida. Aí eu falei, o quê? A ele, se eu colocar ela no meu plano, ela vai se passar a ser minha companheira? E é exatamente essa questão, porque começa a questão das provas mínimas, né? Sim. Ainda que temos que trazer as provas de fato, que isso não vai ser uma única prova que vai fazer a relação de namoro ou união estável, mas já é um indício, né? Ter a residência em comum, né? Uma vez eu peguei um caso que tinham quase todos os requisitos. Só que um detalhe muito, parecia simples, mas não era tão simples, é que não era público. Então, eles tinham todas as características em secreto, mas, na verdade, para o público, eles não eram conhecidos como marido e mulher. E quem te procurou? Quem queria afastar? Quem queria afastar. E aí a gente conseguiu provar exatamente isso. Na verdade, eles tinham uma relação, sim, mas ela não era pública. Então, precisa também que aquele casal tenha esse interesse de realmente fazer com que a relação seja conhecida publicamente como uma relação de marido e mulher. E existe um prazo mínimo para ser considerado união estável? Hoje em dia não existe mais. A antiga lei previa
um prazo e ficou isso no inconsciente coletivo, né? Todo mundo acha que tem que ter um prazo, né? Muitas pessoas chegam a falar, não, tem que ter 2 anos, tem que ter 5 anos. Não, hoje não tem que ter um prazo. Só que a lei também fala que a relação... Mesmo que não seja com expressão de vontade. Né? Por exemplo, começaram a conviver, sei lá, 6 meses depois, acontece, por exemplo, um falecimento. Aí ela vai fazer um requerimento. Esse tempo também, para isso, também não conta? Não, não conta. Mas, na verdade, o que acontece? A lei fala que a união estável ela tem que ser contínua, duradoura. Então, por exemplo, não adianta você falar que está vivendo em união estável namorando há 2 meses. Muito pouco tempo para gerar efeitos, não é duradouro. Não dá para dizer que uma relação de 2 meses é duradoura. Mas a lei não estabelece um mínimo de prazo. Quais os principais direitos dos companheiros em relação à separação, por exemplo? Os companheiros, eles têm os mesmos direitos que os cônjuges, né? De quem é casado. A lei já equiparou, então são os mesmos direitos. Tem direito à partilha de bens, tem direito à pensão na Previdência Social, tem direito à herança, enfim. Falei de morte, né? Mas também no evento separação tem direito à partilha de bens, enfim, uma série de direitos, pensão, uma série de direitos parecido, muito igual ao do casamento. E no caso de falecimento desse companheiro, também vai entrar as mesmas regras de um casamento? Na teoria, sim. Na teoria, entram as mesmas regras. Embora exista a falta de previsão de bens particulares. Por exemplo, o cônjuge que falece tem direito a bens particulares se tiver casado no regime da comunhão parcial de bens, ele é herdeiro de bens particulares. O companheiro não tem esse artigo dizendo que ele também estaria incluído. Então, na verdade, há uma construção jurisprudencial que equiparou cônjuges a pessoas que vivem em união estável e se aplica. Mas, por ser uma construção jurisprudencial, ainda há uma insegurança. Então, eu acabo sempre, quando me procuram, o que eu devo fazer? Caso eu viva em união estável, não tem diferença nenhuma. Eu sempre falo que o melhor é casar. Né? Porque está tudo ali muito bem clarificado, não há dúvida nenhuma. Eu costumo brincar e falar assim, bom, já te digo uma diferença, as dívidas, né? Porque se for companheiro, não herda dívida. Se for casamento, herda. As dívidas feitas em decorrência da união, eu acredito que os dois vão acabar dividindo, né? Mas eu acho que não só isso, né? Mas exatamente essas divergências que a lei não fala claramente. As lacunas da abrangência para discussão, né? Exatamente. Equiparado. Mas pode ter uma discussão e hoje em dia a gente ainda fica muito inseguro nos tribunais porque não são uniformes, né? Então um juiz, às vezes, de uma mesma comarca decide diferente. Ainda mais os juízes que nós temos, né, que acha que legisla. Eu não aguento quando a gente ouve assim, não, aqui, doutor, eu não entendo assim. Né? Como se o entendimento dele fosse pessoal e não legislativo. Infelizmente, o direito de família é muito assim, né? Ele tem um código próprio, né? Cada lugar você vê os contornos diferentes. É claro que não dá para ficar uma insegurança tão grande. No pior dos cenários, você vai para Brasília, né? Discutir, mas eu sempre oriento, se você puder, optar por casamento. Você até citou em relação à união estável que ainda que ausente o documento, né, as provas podem ser o suficiente. Então, falando dessa questão da necessidade do documento. E no caso de um namoro, ao invés de fazer um contrato registrado em cartório, não, fez um contrato em casa, né, escrito lá num diário, né, vamos concordar aqui que estamos namorando, não é união estável. Isso também tem validade? Ter validade tem, mas eu sempre digo que quanto mais segurança jurídica você tiver, mais fácil será se você tiver uma divergência. E outra coisa, tem uma validade entre as partes, quando o documento não tem forma pública. Então, uma escritura pública, ela dá ali certeza jurídica entre as partes, que nem é essa certeza absoluta, né, como a gente já falou, mas dá uma certeza entre as partes e também para terceiros. Então, se alguém entrar com uma ação querendo buscar os bens, né, uma dívida, bens do seu namorado, se você tiver uma escritura pública, você não vai ser alcançado porque você é namorado. Agora, uma união estável, você poderia ser alcançado se não tiver um documento. Então,
Tem validade? Tem validade, mas quanto mais formalidade, maior será a sua segurança jurídica. E aí, nessa questão de segurança, até ainda há pouco, entrevistando um outro colega, eu falei sobre isso, que as pessoas precisam entender a importância dos advogados, né? Exatamente. Porque elas só nos procuram depois que deu problema. Ninguém pensa, não, deixa eu fazer o negócio aqui direitinho para eu não ter problema no futuro. Não, fazem de qualquer jeito. Não, fazer eu faço, qualquer jeito. Tá servindo. Aí, quando dá ruim, aí tem que procurar o advogado para orientar, porque se fizesse da forma correta, né, o que eu não conheço, eu vou fazer uma consulta, né, vou procurar a doutora Ana Ficheira, perguntar, doutora, acha melhor fazer um contrato, acha necessário ou não é necessário? Mas aí as pessoas vão vivendo e esperar que o problema venha depois, né? Eu acho até que isso é um erro do sistema, que não exige que tenha que ter advogado para você constituir uma união estável, né, só para dissolver. Eu acho que deveria constar. Recentemente eu fui procurada por uma pessoa que queria fazer uma união estável, descobriu que não precisava de advogado, desistiu. Ah, não, para que eu vou ter esse gasto de ter orientação de advogado se eu posso ir no cartório sozinho e fazer uma união estável? Mas é importante dizer que quando você tem a assessoria de um advogado para uma união estável, ele olha os detalhes da sua questão. Então, por exemplo, você pode achar que está decidindo fazer uma união estável com separação de bens e não vai ter nenhum tipo de divergência patrimonial, mas existem os alimentos compensatórios hoje em dia. Então, quando você tem uma orientação de um advogado familiarista, por exemplo, você pode inclusive prever, em caso de dissolução, que não haverá alimentos compensatórios, ou que os alimentos compensatórios vão ter uma regra específica. Então, é importante, sim, principalmente se você tem patrimônio a partilhar ou, eventualmente, você vai construir novo patrimônio e vai ter alguma repercussão patrimonial se essa união se dissolver ou houver o falecimento. Então, dentro do que você falou, você acha que a gente consegue criar um perfil de casais que deveriam fazer um contrato de namoro? Sim, eu acho que casais que tem já essa relação adulta, né, de não ficar muito claro, residência, tem características muito próximas a uma união estável, não desejam efetivamente constituir família e nem desejam partilhar patrimônio, não desejam ter essa repercussão patrimonial. Esse tipo de pessoa precisa ter um contrato de namoro, e um contrato de namoro personalizado também. E o que não pode faltar nesse contrato de namoro? O contrato de namoro ele precisa ser bem feito, né? Então, por exemplo, deve ter expressamente que as partes estão de livre e espontânea vontade, declarando que efetivamente vivem num contrato num namoro e não numa união estável. Mas uma cláusula que eu acho que, assim, se tudo faltar, precisa ter a questão de determinar que se aquele contrato de namoro se encerrar e vier a ter uma união estável contínua, né, sem documento formal, que o regime de bens escolhido será o regime tal. Então, eu normalmente faço isso para quem faz o contrato de namoro. E se por acaso vocês mudarem de opinião no meio do caminho e forem morar juntos e começarem a se apresentar? Por que já não prever que esse documento é uma prévia de uma união estável? Então, o regime é o da separação de bens, por exemplo. Aí você pode me falar, mas não é uma união estável. Mas, há sim validade jurídica, e até já tive casos, processos assim, que a pessoa não tinha uma escritura de união estável, mas tinha um documento onde os dois assinavam dizendo que queriam, se tivesse uma união estável em algum momento, queriam que fosse pela separação de bens. Então, essa é uma cláusula que eu acho que é inegociável. Uma das outras coisas que a gente pode colocar também, uma da outra cláusula que a gente coloca, é que o contrato de namoro pode ser extinto por autonomia das partes. Então, qualquer um dos dois pode extinguir por mero aviso, mera notificação expressa. Mensagem do WhatsApp está servindo? Mensagem do WhatsApp um pouco, né, com todas as formalidades de comprovação, ata notarial, né, mas uma notificação expressa, ainda que telegrama, e-mail, enfim, mas não precisa ter o aceite do outro, mas a gente também faz essa previsão. A gente até falou, mas só para deixar claro em relação, se nesse contexto existir a vinda de um filho, né? Porque você até falou assim, às vezes tem filho, não quer dizer união estável porque foi uma única relação. Mas se está tendo essa relação e aí aparece uma criança, a gente já pode considerar que está caracterizado ali. Eu acho que essa dúvida fica, né? É até um mito das pessoas acharem que
caracteriza ou não? Ah, tive um filho, já está caracterizada? Não basta ser só o filho. A união estável, infelizmente, se ela não tiver documento, ela tem que ser um conjunto de características, um conjunto de requisitos, não basta um só. Então não basta ter o filho, é como eu falei, o filho você pode ter numa única relação, e ali você não está tendo o intuito de constituir uma família. Ah, mas o intuito de constituir família não é ter filhos? Não, existem casais que nunca vão ter filhos e têm intuito de constituir família. Então o filho não é o suficiente, mas muitas vezes a relação já tinha todos os contornos e o filho só coroou, né? Então veio ali e formou a família por completo e agora somos marido e mulher para todo mundo. Então esse é o cuidado que tem que ter. Uma das coisas que eu vejo muito é que normalmente a união estável, uma das partes não quer ter a união estável e a outra já tem certeza que vive numa união estável. Esses são os casos mais complicados. Mas isso é até com o namoro, né? Alguém tá namorando sozinho, né? Também. Eu te namoro, mas você não me namora? Eu outro dia fui procurada e até falei que esse episódio ia fazer em homenagem a esse cliente. Esse cliente me falou, eu tô namorando já há algum tempinho, tô na hora de fazer um contrato. E aí ele tava falando, mas eu não queria fazer um contrato de namoro, ele queria um outro documento. Que ele não queria um contrato de namoro porque ele não queria o status de namoro. Eu falei, olha, não dá. É melhor você ter o status de namoro do que ser de união estável, né? Agora, por exemplo, quando eu vejo que tem uma cara muito de união estável, eu sugiro fazer uma união estável com separação de bens. A pessoa não deseja partilhar. Mas eu falo, é melhor você enfrentar porque, logo. na verdade, eu acho que o grande receio se chama patrimônio, né? Ninguém tá preocupado com se eu era companheiro, se eu era namorado. Ninguém tá preocupado com o nome que era dado. E sim, quais as consequências jurídicas que vamos ter terminando essa relação. Né? Esse cliente até falou na época, não vou fazer agora o contrato, porque eu não quero dar ela essa certeza que eu tô namorando. Eu falei, bom, tudo bem, né? Você não quer dar essa certeza, ok, mas fique de olho, porque você continuando, ou você vai ter um namoro mesmo, ou uma união estável. Provavelmente você vai acabar tendo uma união estável e acabar não conseguindo resguardar o seu patrimônio. Você já pegou algum caso que, tipo, existia união estável, mas uma das partes negar? Sim, algumas vezes. E como tem sido o entendimento do juiz para isso? O entendimento do juiz é a questão das provas, realmente, né? Normalmente, nos casos que eu peguei, normalmente o homem não quer configurar. Até por conta da questão nossa histórica, né? Do patrimônio ser normalmente maior do homem, a mulher não. Então, o homem vive como se estivesse realmente dando tudo para aquela mulher, mas ele não quer dar o patrimônio dele. Só que a mulher sabe que está vivendo uma união estável, né? Então, muitas vezes eu já vi sim. E um caso específico que eu tive, ele morava na casa junto com ela, ele tinha filho, eles fizeram tudo. E aí, no final, quando dissolveu a união, né? Quando ela entrou, ele falou, não, mas eu não tinha uma união estável. Eu falava para ele, fulano, como você não tinha, né? Melhor você resolver isso. Você acha que seria uma defesa para dizer que não tem a união estável se ele comprovasse que ele tinha um outro relacionamento? Eu acho que se esse outro relacionamento for público, né, pode ser que sim. Agora, nós vemos de tudo no nosso ordenamento jurídico, né? Às vezes, para um público, era público, para uma região, por exemplo, no Rio eu já tive um caso de uma pessoa ser casada no Rio de Janeiro e ele ter uma união estável que eu fui dissolver em outro estado do Brasil. E lá ele era pública, contínua, duradoura, com tudo, com todos os... Não, então eu vou te contar um bem legal que eu tive. Ele tinha um casamento aqui e ele viajava. E aí a companheira fez o pedido da pensão para o INSS. Dividiu. Para dividir. E a esposa, tipo assim, como que é isso? E ela dizendo... Aí a questão em análise, na verdade, era se a companheira, né, a mãe tinha ciência ou não da esposa para dizer não, ela não era companheira porque tinha conhecimento, era concubina porque ela sabia se ele era casado ou não, né? Mas esse é o mundo moderno que a gente tem
vivido e que a gente vai driblando com os problemas jurídicos conforme eles vão aparecendo. Né? E a gente vê que, na verdade, por exemplo, esse caso que eu peguei, que ele era casado no Rio e ele tinha essa união estável em São Paulo, a companheira, ela não sabia que ele continuava casado, não, porque ele falava que já tinha se separado. Era a mesma situação que você falou, ele viajava muito, então ele viajava, às vezes ele ia para lá, para São Paulo, e a esposa achava que ele estava viajando a trabalho, e a companheira achava que ele viajava para o Rio de Janeiro a trabalho. E nas duas regiões, lá em São Paulo, todo mundo achava que era um casal casado, né? E ninguém nunca sabe, ninguém vai pedir, me dá sua certidão de casamento. Não, eles eram um casal. E no Rio de Janeiro também. Então, assim, eu acho que o grande diferencial nessas situações é realmente isso. Se uma das partes tem ciência da outra relação e ainda assim continua, né? Porque aí teria uma certa má-fé. Agora, quando não, e acontece realmente vão ser uniões que a gente pensa. Uniões simultâneas, né? E aí é um problema também, porque o patrimônio de uma mistura com a outra, porque a previdência, você divide uma única pensão, né? Sim, mas e o patrimônio? Imagina, uma esposa achando que o patrimônio dela com os filhos é um e não é, né? Que segurança é essa que ela vai ter, né? E aí, nessa questão patrimonial, já que você citou, aí esse casal... Esse cara que era casado aqui tinha um patrimônio. Aí ele faz uma união estável em outro estado. Esse patrimônio que ele tem aqui constituído, que é numa partilha de bens, ele vai ter que partilhar também lá com essa da união estável. Vai ter. Que confusão. Uma confusão, né? Uma confusão. Nesse caso, até ele fez por acordo, resolveu, porque ele também não queria acabar. Olha como são as coisas, né? Ele não queria acabar com o casamento dele. Ele dissolveu a união estável, fez um acordo patrimonial para não tocar nos bens daqui, deixou outra muito bem amparado e para não respingar e ele não acabar se divorciando também, ficar sem as duas, né? Vamos lá. O que acontece com um dos parceiros após viver anos de uma união estável sem documento, decide fazer uma união estável com um regime de separação de bens, para evitar divisão? Isso até já aconteceu comigo também. Na verdade, que é importante explicar, que quando você não tem um documento, vigora o regime da comunhão parcial de bens, ou seja, tudo que foi constituído a partir da união estável vai ser partilhável. E aí, quando essa pessoa já viveu um tempão por esse regime, porque não tinha documento nenhum, resolve fazer pela separação de bens, ele que dá um feito retroativo, que a gente diz. Então, ele quer tirar o direito dessa pessoa de partilhar. Esse documento é anulável. O STJ entende que não poderia ter esse efeito retroativo, a não ser que tivesse uma mudança de regime de bens. Até por uma segurança jurídica, né? Sim, semana passada eu também eu tive um atendimento e a pessoa fez uma reratificação da união estável. Nossa. Hoje em dia fazem tudo, né? Então, na verdade, ele tinha uma união estável pela comunhão parcial de bens escrita, não era nem sem documento, decidiu mudar o regime sem fazer o procedimento correto de mudança de regime de bens. Por quê? Quando você muda o regime de bens, você tem que fazer a partilha daquele período. Naquele momento ali, né? Para criar um lapso temporal. Exatamente, para não ter fraude, não ter problema nenhum. Nesse caso, não tinha sido feito. E aí a escritura, o escrevente fez, mas fez constar que aquilo ali poderia não ter validade até ser discutido posteriormente. Quais as principais medidas que um casal pode tomar para evitar conflitos futuros sobre a união estável? Eu acho que a melhor prevenção é procurar um advogado especialista, falar dos seus anseios e procurar soluções jurídicas viáveis com um contrato escrito. Né? Nesse caso específico, por exemplo, a pessoa falou: mas ele queria tirar os meus direitos porque eu tenho uma dívida trabalhista. Mas existe solução para isso. Não precisa tirar todos os direitos dessa mulher porque ela tem uma dívida trabalhista. Então, procurar um advogado especialista para ele te dar soluções, e aí as soluções são enormes, né? Você pode fazer um pacto prevendo que até determinado prazo aquela pessoa vai ter a partilha integral ou não, já que é uma separação de bens, se vai ter alimentos compensatórios por viver por um período maior ou não. Então,
O ideal é isso, você levar os desejos para o advogado e o advogado verificar a melhor solução jurídica possível. Eu acho que principalmente entender, ratificando o que a gente já falou, a importância do advogado numa situação dessa, né? Porque ainda mais agora com a IA, né? Eles colocam lá a frase e eles acham que o que vem ali é uma solução jurídica, que a gente sabe que a IA inventa também, né? Então eles pegam aquilo ali como verdade absoluta e querem seguir em frente depois quando os problemas surgem. Aí sim vão lembrar que é a importância de você contratar um advogado especializado. E por exemplo, num caso desse, você acha que está super seguro, eu consegui fazer uma reratificação, tirei todo o patrimônio dessa mulher, só que não, né? Nesse dia eu falei, eu tenho ótimas notícias para você, querida. Você tem direito a um monte de coisas que você não sabe, se você quiser. Então, aquele homem fez, achou que estava tudo seguro, e aí acabou que, na verdade, ele não estava com segurança, porque se vier um bom advogado, desconstrói tudo que foi feito, quando, na verdade, se ele levasse, olha, eu quero isso aqui, na verdade, eu não quero que seja alcançado por uma dívida dela. Então, o que pode ser feito que dê validade, que dê segurança, que meu desejo seja observado? Mas não, as pessoas preferem, às vezes, fazer, né, desse jeito. Recentemente, também fui procurada num outro caso também, com relação a esse tipo de união estável, e eles decidiram fazer por conta própria também. Eu falei, olha, não estou querendo valorizar meu trabalho. Mas não é já valorizando, né? É verdade. Sim. Você está achando que botando uma cláusula qualquer vai conseguir, e às vezes não vai. Mas, enfim, né? É a opção de cada um, né? Qual é o maior mito em relação ao contrato de namoro? Que o contrato de namoro tem total segurança e não tem nenhum tipo de discussão. Eu acho que é o maior mito. Não é bem assim, né? Ele é relativo. Algum caso, assim, que você lembre que se tornou até engraçado? Engraçado eu não me recordo, mas tantos casos de união estável. Uma das coisas que eu gosto sempre de falar, principalmente para as mulheres, é que a maior parte dos processos que eu vi com discussão e inventário foram os que tinham união estável sem documento. Os filhos, muitas vezes, convivem com as mulheres por anos, sabem que aquela é a companheira do pai, mas se não tiver um documento garantindo, ao final, muitas vezes, não estou generalizando que todo filho, mas muitas discussões eu vi nesse sentido, de filhos tentarem realmente desconstituir aquela união, falando que era só um namoro. Lembrei de um caso curioso. Uma senhora que tinha uma união estável e ela entrou 2 vezes na justiça para tentar conseguir configurar a união estável e não conseguiu. E uma das vezes o juiz colocou que esse homem tinha diversas namoradas e que ela tinha o conhecimento que ele tinha diversas namoradas. Então, por isso, não podia ser uma união estável. E ela falava, olha, eu não tinha esse conhecimento. Mas eles eram bem mais velhos e eles não viviam juntos. Então, ela falava, não, mas ele todo dia ia para minha casa, todo dia ele fazia a gente lia jornal juntos, a gente jantava e depois, ao final do dia, ele ia para casa porque ele gostava de dormir no quartinho dele. Mas, na verdade, ele tinha várias namoradas e ela só descobriu com o processo. E até trazendo um pouco isso que você falou, por exemplo, existe um casamento que não foi simplesmente dissolvido formalmente, mas está lá, né, congelado, e aí vive uma união estável. Como é que fica a relação de direito dessa união, na verdade, fática, dentro desse casamento que não foi dissolvido? Essa é uma boa pergunta, porque também muitas pessoas acham que porque não se separaram, não se divorciaram, continuam a ter direito ao patrimônio. A separação de fato prolongada, ela põe fim ao regime de bens. Então, se você vive separado por muitos anos, sinto lhe dizer, você não tem mais os direitos posteriores à separação. Mas é claro que essa separação ela também tem que ser pública. Né? Então, às vezes, as pessoas vivem na mesma casa, estão separadas, ninguém sabe. Essa é uma questão muito comum, inclusive, né? E aí, realmente, é mais difícil, vai ter aquela mistura. Agora, se é muito visível que já são separados, moram em quartos separados, os filhos sabem, todo mundo sabe, e aí tem uma outra união, vai ter aquele
momento ali de configurar quando se separou e o seu patrimônio vai até ali e da separação em diante o da companheira. Eu tive uma vez uma pessoa que me perguntou no Instagram sobre isso. Minha mãe é separada, não fez o divórcio, ela acha que tem direito ainda aos bens do meu pai, mas ela convive com a atual companheira dele, sabe que ela tem uma companheira. E aí, se mistura? Não se mistura. Então, aí a prova seria exatamente esse lapso temporal da dissolução fática. Exatamente, da separação de fato. A separação de fato, ela extingue os direitos patrimoniais. Ainda que não haja essa confusão de uma segunda relação, mas existiu uma rescisão não, mas um término de um casamento de fato, né? Cada um está morando em casas separadas, mas não existiu o divórcio. E como ficam esses bens? Os bens até a data da separação são partilhados. Os posteriores, eles são particulares de cada um. E aí, se ele dissolveu o patrimônio nesse período e não fez essa dissolução? Aí, ela está complicando cada vez mais o meu lado. Não, se ele se dissolveu, pode ser inclusive anulado, né? Se não teve a concordância da esposa, podendo ser anulado essa dissolução. Até a co-participação dela nessa venda de tudo isso. Exatamente. E outra coisa, quando você não faz a partilha de bens do casamento, se você fosse casar novamente, você teria que se casar pelo regime da separação obrigatória, né? Que a lei impõe a separação obrigatória. Há quem entenda que a união estável também. Se o casamento não houve ainda divórcio com partilha, a união estável posterior ela não pode ser da comunhão parcial de bens, ela vai ser da separação obrigatória. Alguns cartórios exigem que não tenha como escolher, seja um regime obrigatório. Então, também tenha cuidado com isso. Ele já se separou, mas não tem dinheiro para fazer a partilha, e eu vivo com ele, eu tenho direito. Isso também não é seguro. Também há quem entenda que você não vai ter os mesmos direitos. Existem algumas situações em que estar casado perde direito, como, por exemplo, alguns tipos de pensões. E aí, se houver uma união estável, também equipara para esse fim? Sim. Não sei se eu entendi a sua pergunta, mas a união estável também dá direito a pensões, é isso? Não, por exemplo, é muito comum hoje ainda existir filhas que recebem pensões. Sim. Né? E aí não pode casar, né? Sim. E aí não casa, mas faz uma união estável. Perde? Perde. Eu conheço pessoas que não fazem por isso. E assim, realmente, cada vez mais os órgãos estão tendo uma comunicação. Que é exatamente o conflito de informações, né? Exatamente. Sim, a união estável também faz com que você perca pensões nesse tipo. Mas há quem faça contratos particulares, né? Só que isso, para efeitos de terceiros, não vai ter validade. E também para efeitos entre as partes, posteriormente isso pode dar um problema. Eu tive um caso, estou com um caso recente agora, que ainda não teve nem sentença, que a esposa tinha uma deficiência, era casada, ela tinha uma deficiência, e aí o marido falou para ela entrar com pedido de benefício de prestação continuada. Ela declarou que estava na época, quando foi, declarou que estava separada. Isso é muito comum. Declarou que estava separada. E aí ele faleceu. Aí depois ele falece, aí ela vai lá e quer pedir a pensão. Aí ela me Mas ela, como que foi? Exato. Ela recebeu, né, o benefício como sendo está sozinha, declarado. E eu já peguei vários casos desses, inclusive. E aí existe até alguns entendimentos que se ela devolver, porque pode ser proveitosa. É o pedido que a gente está fazendo. Ela vai devolver o período outro que ela recebeu como benefício, né? Porque ínfima. E diante da pensão que ela receberia, ela devolve esse valor, mas de verdade, Isabel, eu acho que é errado. Não é, você não tem como você consertar, foi um erro, foi uma declaração que você fez. Então, quer dizer, devolver resolve a tua falha? Não devolve. Né? Você está, entre aspas, diminuindo o prejuízo porque você deu um golpe nos cofres públicos. Mas isso, na prática, é só um detalhe diante do todo a extensão do que foi feito, né? O que a pessoa fala é que ela não sabia o que estava fazendo. Isso é muito comum. Né? Eles nunca sabem. Foi um advogado que mandou fazer.
É isso. Né? A culpa é do advogado. Mas está escrito ali com uma letra, uma expressão muito, muito clara que você estava separado. Por que você declarou algo que você não estava? Né? Então, eu também acho um pouco complicado, mas existe isso também. Então, tenham cuidado também com as declarações, porque é isso que você falou, a união estável tem validade, a separação tem validade, tudo isso tem repercussão patrimonial, previdenciária e patrimonial. Tem alguma coisa que eu esqueci de falar que você acha que é muito importante sobre esse tema? Não, só isso mesmo, que os mitos, né? Que eu acho que todo mundo tem muito isso na mente. Não precisa de tempo. Não tem um tempo mínimo. Mas é claro que não basta ser 1 mês, 2 meses, mas... Duradouro não quer dizer 1 mês, mas também não precisa ser 2 anos, Exatamente, né? Não precisa. Também que não precisa ter filho para constituir uma união estável. E é esse grande recado que a gente sempre fala, parece que a gente tem sempre puxando a sardinha para a gente, mas realmente procure um advogado para você estar seguro, né, da sua situação. O barato sai caro, realmente. Basicamente é isso. Muito obrigada, Ana. Nada. Eu tenho certeza que você gostou muito do episódio de hoje, que você vai ficar atento se você precisa fazer um contrato de namoro ou se você está já entrando numa união estável. Mas se ainda assim restou alguma dúvida, você pode colocar sua pergunta aqui que com certeza nós vamos resolver. E não deixe de nos seguir nas redes sociais, doutora Ana Picheira, doutora Isabel e o Juridicamente Falando. Sem deixar de se inscrever no canal. Já se inscreve logo para você não esquecer e não perder nenhum episódio.